Oi, Tigrão. Eu tô envergonhado, né? E frustrado, muito frustrado com a situação do futebol brasileiro, né? O jogo lá de Belém, sábado passado, totalmente viciado na origem, né? O jogador fica 16 minutos em campo com 2 cartões amarelos, aí o VAR chama. Olha, é uma várzea, é uma desmoralização total, a total falta de credibilidade do futebol brasileiro. Eu acho que a Ponte fez a sua melhor partida fora de casa, agora sim mostrou que está no caminho, subiu as linhas, especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo, um jogo equilibrado. Segundo tempo, a Ponte mandou no jogo, envolveu o Sport. Todos os números são favoráveis à Ponte. Criou as melhores situações, chutou mais a gol, ficou mais com a bola. Grande partida da Ponte no segundo tempo. Aí tomou o segundo gol, tudo bem, é do jogo. A Ponte não teve perícia em todas as oportunidades que criou para botar a bola para dentro. E o Sport, não é? Com qualidade do Fabrício Domingues, fez um golaço. Até aí tudo bem. Tá 2-1, vai acabar o jogo. Vitória do Sport, que não reflete o que foi o movimento geral de ações da partida, mas que é lícita. Agora, tem um detalhe, a Ponte tá descendo para tentar empatar o jogo. O Lucas Lima faz uma falta claríssima no Gé. Ele pisa no pé do Gé. É um pisão muito forte. E o Gé, quando vai arrancar com o pé preso, porque está por baixo do pé do Lucas Lima, ele cai. E o juiz deixa seguir, e aí o Sport faz o terceiro gol, aponta a ser o seu goleiro, nota 0 para o Pedro Rocha, pelo seu desequilíbrio emocional, e aí o VAR chama. É para isso que esses caras estão lá, e gastam uma fortuna, e custam uma fortuna. E aí, o cidadão, vai lá que teve falta, lá na origem. Ele vai, olha e constata a falta. Eu até agora não sei qual foi o sinal que ele fez. E olha que eu tô nessa bagaça aqui faz tempo, hein? Não é de hoje, não. São 40 anos só com o microfone na mão. Fora, antes do microfone, que eu sempre acompanhei futebol. Ele fez um sinal assim, anulando. Anulando o quê, ô cara pálida? Anulando o quê, seu incompetente? Você está anulando o gol, você está dizendo que não houve falta, você está encerrando o jogo, porque vamos aos fatos. Houve a falta, ponto. Tinha tempo de jogo ainda, a falta é na entrada da área do Sport. Ele tem que dar a falta e a Ponte cobrar a falta. Se empatar ou não é outra história. Ele deixa seguir, não dá a falta, o Sport faz o terceiro gol, ele é chamado pelo VAR, a sua imensa vaidade de incompetente, todo incompetente é vaidoso, ele fala, eu não vou voltar atrás agora. E aí ele deixa o Brasil inteiro em dúvida. Eu até agora não sei quanto foi o jogo. Se ele anulou o gol, se ele anulou a falta, se ele peitou o VAR, eu não sei o que é que ele deu até agora. Até esse momento, exatamente às 20 horas e 18 minutos, eu não sei se foi 2-1 para o Sport ou se foi 3-1. E aí alguém pode dizer, mas você está reclamando do quê? De 2-1 ou 3-1, a Ponte perderia de qualquer forma. Não é verdade. A falta era perigosíssima. E ele, primeiro, teria que ter dado a falta. Não teria saído a jogada do Sport. E a Ponte poderia fazer ou não. Então, lance totalmente viciado na origem, o terceiro gol do Sport. O jogo, mais uma vez, sob suspeita dos fabricantes de resultados do futebol brasileiro, e o futebol está mais uma vez de luto. O futebol mais uma vez está sem nenhum grau de credibilidade. O futebol há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo vai ficar mais 100 anos sem ganhar, porque aqui não tem seriedade. O cara é um pipoqueiro, ele fez uma média com a torcida do Sport. Quando ele vai no monitor e vê que houve a falta, ele não reconsidera, ao que vi aqui, né, a sua decisão, não manda a Ponte bater a falta, porque covardemente ficou com medo dos 14 mil torcedores do Sport, e a Ponte sai prejudicada. É isso que eu tenho a dizer. Eu tenho vergonha de ser cronista esportivo, de tentar levar informações corretas,
de tentar valorizar o futebol para os nossos ouvintes. Futebol é podre, futebol é desonesto, a arbitragem é ridícula, a comissão de arbitragem da CBF comete um crime lesa futebol com uma qualidade tão baixa e, lamentavelmente, a gente vai, dia a dia, perdendo a vontade até de trabalhar e até de amar o futebol como sempre amamos, porque está provado, o futebol não é sério. O futebol é absolutamente desonesto nas decisões de arbitragem e em tudo aquilo que acontece nos bastidores. Parabéns pela Ponte, pelo excelente segundo tempo que fez e provou o Nelsinho e os seus comandados, eles provaram que é só encarar a competição como se o jogo fosse em casa e agredir o adversário e ter coragem. E a Ponte teve coragem, fez um grande jogo, o placar é injusto, o placar não reflete com realidade aquilo que aconteceu e a cereja podre do bolo, azedo, é a arbitragem que mais uma vez deixou a desejar e colocou sob suspeita e colocou sob holofotes de imensa desconfiança o futebol brasileiro, Edu Pinheiro.